Palavras de Radiância, por Brandon Sanderson. Livro 2 de O Relato da Guerra das Tempestades. Capítulo 6. Terrível Destruição. Nunca pensamos que pudesse haver espiões parchindianos escondidos entre nossos escravos. Essa é mais uma coisa que eu deveria ter previsto. Do diário de Navani Collin, Gezazen, ano de 1174. Shallan sentou-se novamente em sua caixa no convés do navio, embora dessa vez usasse um chapéu, um casaco verde sobre o vestido e uma luva na mão livre. Sua mão segura estava naturalmente dentro da manga. A friagem ali fora, em mar aberto, era irreal. O capitão dissera que no extremo sul, o próprio oceano chegava a congelar. Isso parecia incrível, algo que ela gostaria de ver. Já vira neve e gelo algumas vezes em Jaquever, durante um ou outro inverno, mas um oceano inteiro de gelo? Fantástico! Ela escrevia com dedos enluvados enquanto observava o espreno que nomeara de padrão. No momento, ele havia se levantado da superfície do convés, formando uma bola de negrume giratório. Linhas infinitas que se retorciam de maneiras que nunca poderiam ser capturadas na página bidimensional. Em vez disso, ela escreveu descrições suplementadas com esboços. Comida, disse Padrão. O som parecia um zumbido e ele vibrava ao falar. Sim, disse Shallan, nós a comemos. Ela selecionou uma pequena fruta-lima da tigela ao seu lado e colocou-a na boca. Depois, a mastigou e engoliu. Comer, disse Padrão. Você faz isso, parte de você. Sim, exatamente. Ele deixou-se cair. A escuridão desaparecia, enquanto adentrava o convés de madeira do navio. Mais uma vez, tornou-se parte do material, fazendo a madeira ondular como água. Ele deslizou pelo chão, então se moveu pela caixa, subindo até estar junto dela, na tigela de pequenas frutas verdes. Ali, ele moveu-se através das frutas, a casca de cada uma se franzindo e elevando na forma do seu padrão. Horrível! Disse ele, o som vibrando da tigela. Horrível? Destruição! O quê? Não, é assim que sobrevivemos. Tudo precisa comer. Comer é horrível destruição. Ele soou horrorizado e recuou da tigela para o convés. Padrão conecta pensamentos cada vez mais complexos, escreveu Shallan. Abstrações lhe ocorrem facilmente. Antes ele me perguntava, por quê? Por que você? Por que ser? Interpretei como se ele estivesse indagando o meu propósito. Quando respondi para encontrar a verdade, ele pareceu compreender facilmente o que eu queria dizer. Ainda assim, algumas realidades simples, tais como porque as pessoas precisam comer, lhe escapam completamente. Ela parou de escrever quando o papel se enrugou e se elevou, com Padrão aparecendo na própria folha, suas linhas minúsculas elevando as letras que ela acabara de escrever. Por que isso? Perguntou ele. Para lembrar? Lembrar, disse ele, experimentando a palavra. Significa Pai das Tempestades. Como ela podia explicar a memória? Significa ser capaz de saber o que você fez no passado, em outros momentos, que aconteceram dias atrás. Lembrar. Eu não consigo lembrar. Qual é a primeira coisa de que você se lembra? Indagou Shallan. Onde você esteve primeiro? Primeiro, disse Padrão. Com você. No navio? Perguntou ela, escrevendo. Não, verde, comida. Comida que não foi comida. Plantas? Sim, muitas plantas. Ele vibrou, e ela ouviu naquela vibração o vento soprando pelos galhos. Shallan expirou. Ela quase podia ver. O convés diante de si transformou-se em um caminho de terra. Sua caixa virou um banco de pedra. De modo tênue, não era real, mas quase. Os jardins do seu pai, Padrão no chão, desenhado na poeira. Lembrar, disse Padrão, sua voz como um sussurro. Não, pensou Shallan, horrorizada. Não! A imagem desapareceu. Não existira de verdade, existira? Ela levou a mão segura ao peito, inspirando e expirando, ofegante. Não. Ei, senhorita! Chamou Ialbe de trás. Conte ao novato aqui o que aconteceu em Carbran. Shallan se virou.
o coração ainda acelerado, e viu Yalbe se aproximando com o novato, um homem zarrão de 1,80 m que era pelo menos 5 anos mais velho do que Yalbe. Eles o contrataram em Amidlat, o último porto. Tosbek quis garantir que não faltaria pessoal durante a última parte da jornada até Nova Natanã. Yalbe se agachou junto ao banco de Shallan. Devido ao frio, ele concordara em vestir uma camisa com mangas esfarrapadas e um tipo de faixa de cabeça enrolada ao redor das orelhas. Luminosa, a senhorita está bem? Parece que engoliu uma tartaruga com casco e tudo. Estou bem, disse Shallan. O que foi mesmo que você me pediu? Em Kharbran, disse Yalbe, apontando por cima do ombro com o polegar. Nós nos encontramos ou não com o rei. Nós? Eu me encontrei com ele. E eu era o seu séquito. Você esperou do lado de fora. Isso não faz diferença, disse Yalbe. Eu fui seu lacaio naquela reunião, né? Lacaio? Ele a conduzir até o palácio como um favor. Acho que sim. Você fez uma bela mesura, se bem me lembro. Viu? Disse Yalbe, ficando de pé e confrontando o homem muito maior. Eu mencionei a mesura, não foi? O novato grunhiu, concordando. Então vá lavar aqueles pratos, ordenou Yalbe, e recebeu uma carranca como resposta. Ora, não me venha com cara feia. Eu disse a você. O capitão sempre fica de olho no plantão da cozinha. Se quer se enturmar, faça direito, e depois faça melhor. Assim você fica bem com o capitão e com o resto dos homens. Estou lhe dando uma boa oportunidade, viu? Então pode ficar grato. Isso pareceu aplacar o grandalhão, que deu meia volta e foi para o convés inferior. Paixões! Exclamou Yalbe. Aquele sujeito é tão brilhante quanto 2 esferas de lama. Fico preocupado com ele. Alguém vai acabar se aproveitando do coitado Luminosa. Yalbe, você andou contando vantagem novamente? Quis saber, Shallan. Não é contar vantagem se for meio verdade. É exatamente esse o significado de contar vantagem. Ei, disse Yalbe, voltando-se para ela. O que estava fazendo antes? Com as cores, sabe? Cores? Shallan sentiu um calafrio. O convés ficou verde, né? Disse Yalbe. Juro que vi. Isso tem algo a ver com o espreno esquisito, não tem? Eu estou tentando determinar exatamente que tipo de espreno é esse, respondeu Shallan, calma. É uma questão de erudição. Foi o que pensei, respondeu Yalbe, embora sua resposta não dissesse nada. Ele acenou de modo afável, depois se afastou. Ela se preocupara em deixá-los ver padrão. Tentara permanecer na cabine para mantê-lo escondido dos homens, mas ficar engaiolada fora difícil demais, e ele não reagiu às sugestões de ficar fora da vista dos outros. Então, durante os últimos 4 dias, ela fora forçada a deixar que os marinheiros a vissem o estudando. Compreensivelmente, eles ficaram inquietos com a criatura, mas não disseram muito. Naquele dia, estavam preparando o navio para navegar a noite toda. Pensar sobre o mar aberto à noite a perturbava, mas era o preço de navegar para um ponto tão distante da civilização. 2 dias atrás, eles chegaram a ser forçados a aguentar uma tempestade em uma enseada junto à costa. Jasnah e Shallan desceram à terra para permanecer em uma fortaleza mantida ali para esse propósito, pagando um preço bem caro para entrar, enquanto os marinheiros permaneceram a bordo. Aquela enseada, embora não fosse um verdadeiro porto, pelo menos tinha um paredão para ajudar a abrigar o navio. Na próxima grande tormenta, eles não teriam nem isso. Encontrariam uma enseada e tentariam navegar para longe dos ventos, embora Tosbek houvesse dito que enviaria Shallan e Jasnah para a terra firme para procurar abrigo em uma caverna. Ela se voltou para Padrão, que havia mudado para sua forma flutuante. Ele se parecia um pouco com o padrão de luz fragmentada lançado na parede por um lustre de cristal, exceto que era feito de algo escuro em vez de luz e era tridimensional. Então, talvez não fosse tão parecido assim. Mentiras, disse Padrão. Mentiras do Yalbe. Sim, Shallan suspirou. Às vezes, Yalbe é persuasivo demais para seu próprio bem. Padrão murmurou baixinho. Ele parecia satisfeito. Você gosta de mentiras? Indagou Shallan. Boas mentiras, respondeu Padrão. Aquela mentira, boa mentira.
O que faz uma mentira ser boa? Perguntou Shallan, anotando cuidadosamente para registrar as palavras exatas. Mentiras verdadeiras. Padrão, essas duas coisas são opostas. A luz faz sombra, verdade faz mentiras. Jasnah os chamou de esprenos de mentira, escreveu Shallan, um apelido de que eles aparentemente não gostam. Quando eu transmutei pela primeira vez, uma voz me exigiu uma verdade. Eu ainda não sei o que isso significa, e Jasnah não tem sido muito aberta. Ela também parece não saber como interpretar minha experiência. Eu não acho que aquela voz pertence a Padrão, mas não sei dizer, já que ele parece ter esquecido tanto sobre si mesmo. Ela voltou a fazer alguns desenhos de Padrão, tanto na sua forma flutuante quanto plana. Desenhar permitia que sua mente relaxasse. Quando acabou, havia várias passagens de que se lembrava vagamente e que desejava citar em suas anotações. Ela foi até os degraus que davam para o convés inferior, seguida por Padrão, que atraiu olhares dos marinheiros. Marinheiros costumavam ser supersticiosos, e alguns achavam que ele era um mau agouro. Na sua cabine, Padrão subiu na parede ao lado dela, observando sem olhos enquanto Shallan procurava uma passagem que mencionava um espreno falante. Não só esprenos de vento e esprenos de rio, que conseguiam imitar pessoas e fazer comentários espirituosos. Esses estavam em um nível acima de um espreno normal, mas havia ainda outro nível de espreno, que era raramente visto, esprenos como o Padrão, que tinham verdadeiras conversas com pessoas. A Guardiã da Noite é obviamente um desses, escrevera a Alai, e Shallan copiou a passagem. Os registros de conversas com ela, e ela é definitivamente fêmea, apesar do que diziam os contos folclóricos rurais dos aletianos. São numerosos e confiáveis. Shubalai em pessoa, determinada a fornecer um relato erudito, visitou a Guardiã da Noite e registrou sua história, palavra por palavra. Shallan foi até outra referência, e em pouco tempo ficou totalmente perdida nos seus estudos. Algumas horas depois, ela fechou um livro e deixou-o na mesa ao lado da cama. Suas esferas estavam escurecendo, logo se apagariam, e precisariam ser reinfundidas com a luz das tempestades. Shallan soltou um suspiro de contentamento e se recostou contra a cama. Suas anotações de uma dúzia de fontes diferentes, dispostas no chão de sua pequena câmara. Sentia-se satisfeita. Seus irmãos haviam adorado o plano de consertar o transmutador e devolvê-lo, e pareciam animados com a sua insinuação de que nem tudo estava perdido. Eles achavam que conseguiriam segurar as pontas mais um tempo, agora que havia um plano. A vida de Shallan estava se resolvendo. Quanto tempo fazia desde a última vez que fora capaz de simplesmente sentar-se e ler, sem se preocupar com sua casa, sem temer a necessidade de encontrar um jeito de roubar de Jasnah? Mesmo antes da terrível sequência de eventos que acarretara a morte do seu pai, ela sempre fora ansiosa. Sua vida fora assim. Considerava tornar-se uma verdadeira erudita, algo inalcançável. Pai das tempestades, considerava a cidade mais próxima inalcançável. Ela se levantou, pegando seu caderno e folheando pelas imagens do Santide, incluindo várias desenhadas da memória do seu mergulho no oceano. Sorriu ao se lembrar disso, recordando como escalara de volta para o convés, encharcada e sorridente. Os marinheiros todos obviamente pensaram que ela era louca. Agora, ela estava viajando para uma cidade na beira do mundo, noiva de um poderoso príncipe aletiano, e estava livre para simplesmente aprender. Estava conhecendo incríveis novas vistas, desenhando-as durante os dias, depois lendo pilhas de livros durante as noites. Tropeçara na vida perfeita. E era tudo que sempre desejara. Shallan procurou no bolso dentro da manga segura, catando mais algumas esferas para substituir as que estavam escurecendo no cálice. Contudo, as que emergiram na sua mão estavam completamente opacas, nenhum lampejo de luz nelas. Franziu o senho. As esferas haviam sido restauradas na grande tormenta anterior, mantidas em uma cesta amarrada ao mastro do navio. Aquelas no seu cálice já eram mais antigas, de 2 tormentas atrás, o que explicava por que estavam se apagando. Porque as esferas no seu bolso haviam escurecido mais rápido. Isso desafiava a razão.
Fez padrão da parede perto da sua cabeça. Mentiras. Shallan voltou a botar as esferas no bolso. Depois abriu a porta para o estreito corredor do navio e foi até a cabine de Jasnah. Era a cabine que Tosbek e sua esposa geralmente compartilhavam, mas eles a trocaram pela terceira, e menor, das cabines, para oferecer a Jasnah os melhores aposentos. As pessoas faziam coisas assim por ela, mesmo quando ela não pedia. Jasnah teria algumas esferas que Shallan pudesse usar. De fato, a porta estava entreaberta, oscilando levemente enquanto o navio rangia e balançava em seu percurso noturno. Jasnah estava ali dentro, sentada à mesa, e Shallan deu uma espiadela, subitamente incerta se queria incomodá-la. Podia ver o rosto de Jasnah, a mão contra a têmpora, olhando para as páginas abertas diante dela. Os olhos da mulher estavam apreensivos, sua expressão exausta. Aquela não era a Jasnah que Shallan estava acostumada a ver. A confiança fora sobrepujada pela exaustão, a compostura substituída pela preocupação. Jasnah começou a escrever, mas parou depois de algumas palavras. Ela pousou a pena, fechando os olhos e massageando as têmporas. Alguns esprenos que pareciam tontos, como jatos de poeira se levantando no ar, apareceram ao redor da cabeça de Jasnah, esprenos de exaustão. Shallan recuou, subitamente sentindo que havia invadido um momento íntimo. Jasnah com as defesas baixas. Shallan começou a se afastar em silêncio, mas uma voz ecoou de repente do chão. Verdade! Assustada, Jasnah ergueu os olhos e encontrou Shallan, que naturalmente enrosbeceu furiosamente. Jasnah voltou-se para Padrão, no assoalho, depois recolocou sua máscara, sentando-se com a postura apropriada. Sim, menina. Eu preciso de esferas, balbuciou Shallan. As que estavam na minha bolsa escureceram. Você andou transmutando? Perguntou Jasnah rispidamente. O quê? Não, Luminosa. Prometi que não faria isso. Então é a segunda habilidade, disse Jasnah. Entre e feche a porta. Preciso falar com o capitão Tosbek. Ela não fecha direito. Shallan entrou, puxando a porta, mas o fecho não travou. Ela avançou, as mãos entrelaçadas, sentindo-se constrangida. O que você fez? Indagou Jasnah. Imagino que tenha envolvido luz. Parece que fiz plantas aparecerem. Bem, na verdade só a cor. Um dos marinheiros viu o convés ficar verde, mas a cor desapareceu quando eu deixei de pensar nas plantas. Sim. Jasnah folheou um dos seus livros, parando em uma ilustração. Shallan a vira antes. Era tão antiga quanto o vorinismo. 10 esferas conectadas por linhas, formando uma silhueta parecida com uma ampulheta deitada. 2 das esferas no centro quase pareciam pupilas, o olho duplo do Todo-Poderoso. 10 essências, sussurrou Jasnah. Ela correu os dedos pela página. 10 fluxos, 10 ordens. Mas o que significa que os esprenos tenham finalmente decidido nos envolver os juramentos? E quanto tempo me resta? Não muito, não muito. Luminosa? Antes da sua chegada, era possível deduzir que eu era uma anomalia. Era possível esperar que as manipulações de fluxos não estivessem voltando em grande número. Não tenho mais essa esperança. Os crípticos a enviariam até mim. Disso não tenho dúvida, porque eles sabiam que você precisaria de treinamento. Isso me dá a esperança de que eu fui pelo menos uma das primeiras. Eu não entendo. Jasnah ergueu os olhos para Shallan, encarando-a com uma expressão intensa. Seus olhos estavam vermelhos de fadiga. Até que horas ela andava trabalhando? Toda noite, quando Shallan ia se deitar, havia ainda luz sob a porta de Jasnah. Para ser honesta, eu também não entendo. A senhora está bem? Perguntou Shallan. Antes que eu entrasse, parecia angustiada. Jasnah hesitou só um momento. Tenho passado tempo demais nos meus estudos, só isso. Ela se voltou para um dos seus baús, retirando uma bolsa de pano escuro cheio de esferas. Leve essas aqui. Sugiro que você carregue esferas o tempo todo, para que sua manipulação de fluxos tenha oportunidade de se manifestar. Pode me ensinar? Perguntou Shallan, pegando a bolsa. Eu não sei. Vou tentar. Nesse diagrama,
Um dos fluxos é conhecido como iluminação, no domínio da luz. Por enquanto, prefiro que você volte seus esforços para aprender este fluxo, em vez da transmutação. Essa é uma arte perigosa. Agora, ainda mais do que antes. Shallan assentiu, se levantando. Contudo, hesitou antes de sair. Tem certeza de que está bem? Claro! Ela falou rápido demais. Ela mantinha a postura controlada, mas também estava obviamente exausta. A máscara havia rachado, e Shallan via a verdade. Ele está tentando me tranquilizar, dar um tapinha na minha cabeça e me mandar de volta para a cama, como uma criança que acordou por um pesadelo. A senhora está preocupada, disse Shallan, encontrando o olhar de Jasnah. A mulher desviou os olhos, empurrou um livro sobre alguma coisa se remexendo em sua mesa. Um pequeno espreno roxo, espreno de medo. Só um, na verdade, mas ainda assim. Não, sussurrou Shallan. A senhora não está preocupada, está apavorada. Pai das tempestades. Está tudo bem, Shallan. Só preciso dormir um pouco. Volte para os seus estudos. Shallan sentou-se novamente no banco ao lado da mesa de Jasnah. A mulher mais velha a olhou de volta, e Shallan percebeu a máscara rachando ainda mais. Irritação, à medida que Jasnah apertava os lábios. Tensão na maneira como ela segurava a pena em punho. A senhora me disse que eu podia fazer parte disso, Jasnah. Se está preocupada com alguma coisa. Minha preocupação é a de sempre, respondeu Jasnah se recostando na cadeira. Que seja tarde demais, que eu seja incapaz de fazer qualquer coisa significativa para deter o que está chegando, que eu esteja tentando deter uma grande tormenta, soprando com muita força contra ela. Os esvaziadores, disse Shallan, os parchemanos. No passado, a desolação, a chegada dos esvaziadores, supostamente era sempre marcada por um retorno dos arautos para preparar a humanidade. Eles treinavam os cavaleiros radiantes, que viam um rápido aumento de novos membros. Mas nós capturamos os esvaziadores, disse Shallan, e os escravizamos. Era isso que Jasnah postulava, e Shallan concordava tendo visto a pesquisa. Então a senhora acha que um tipo de revolução está chegando, que os parchemanos vão se voltar contra nós, como fizeram no passado? Sim, respondeu Jasnah, remexendo suas anotações. E logo, o fato de você ser uma manipuladora de fluxos não me conforta, já que isso se parece demais com o que aconteceu antes. Mas no passado, novos cavaleiros tinham professores para treiná-los, gerações de tradição. Nós não temos nada. Os esvaziadores são cativos, comentou Shallan, olhando de relance para Padrão. Ele repousava no chão, quase invisível, sem dizer nada. Os parchemanos mal conseguem se comunicar. Como poderiam organizar uma revolução? Jasnah encontrou a folha de papel que estava procurando e entregou-a a Shallan. Escrita com a letra de Jasnah, era a narrativa da esposa de um capitão de uma investida de Platô nas planícies quebradas. Parchendianos sabem cantar em sincronia uns com os outros, não importa a distância que os separe. Eles têm alguma capacidade de comunicação que não compreendemos. Só posso deduzir que seus primos, os parchemanos, também têm. Eles talvez não precisem ouvir um chamado à ação para se revoltarem. Shallan leu o relatório, assentindo devagar. Precisamos avisar outras pessoas, Jasnah. Acha que eu não tentei? Escrevi para eruditas e reis do mundo inteiro. A maioria me considera paranoica. É evidência que você aceita prontamente. Os outros chamam de pouco convincente. Os fervorosos eram minha maior esperança, mas sua visão ficou obscurecida pela interferência da hierocracia. Além disso, minhas crenças pessoais fazem com que os fervorosos sejam céticos em relação a qualquer coisa que eu diga. Minha mãe quer ver minha pesquisa, o que já é alguma coisa. Meu irmão e meu tio talvez acreditem, e é por isso que estamos indo até eles. Ela hesitou. Há outro motivo para irmos às planícies quebradas. Uma maneira de encontrar evidências que podem convencer a todos. Uritiro, disse Shallan. A cidade que você procura? Jasnah lançou a ela outro olhar seco. Aprendera sobre a antiga cidade lendo em segredo as anotações de Jasnah. Você ainda ruboriza fácil demais quando confrontada, observou Jasnah. Sinto muito.
E também pede desculpas fácil demais. Estou, indignada? Jasná sorriu, segurando a representação do olho duplo e a encarando. Há um segredo escondido em algum lugar das planícies quebradas. Um segredo sobre Uritiro. A senhora me disse que a cidade não ficava lá. E não fica, mas o caminho para ela talvez sim. Seus lábios se apertaram. De acordo com as lendas, só um cavaleiro radiante pode abrir o caminho. Felizmente, conhecemos duas. Repito, você não é uma radiante e nem eu. Ser capaz de reproduzir algumas das habilidades deles pode não importar. Não temos suas tradições ou conhecimento. Estamos falando sobre o possível fim da civilização, não estamos? Perguntou Shallan em voz baixa. Jasná hesitou. As desolações, disse Shallan. Eu sei muito pouco, mas as lendas... Depois de cada uma delas, a humanidade ficava devastada. Grandes cidades em cinzas, a indústria esmagada. Toda vez, o conhecimento e o crescimento foram reduzidos a um estado quase pré-histórico. Levava séculos de reconstrução para restaurar a civilização ao que era antes. Ela hesitou. Espero estar errada. Uritiro, repetiu Shallan. Queria evitar fazer perguntas, tentando, em vez disso, raciocinar até encontrar a resposta. A senhora disse que a cidade era um tipo de base ou lar para os Cavaleiros Radiantes. Eu nunca ouvi falar dela antes de conversar com a senhora. Então, posso especular que não é comumente mencionada na literatura. Talvez, então, seja uma das coisas sobre as quais a hierocracia suprimiu conhecimento? Muito bom, disse Jasná. Embora eu ache que ela já tinha começado a tornar-se lenda mesmo antes. A hierocracia não ajudou. Então, se ela existia antes da hierocracia, e se o caminho para ela foi fechado na queda dos radiantes? Então ela pode conter palavras que não foram tocadas por eruditas modernas, conhecimento inalterado, intocado, sobre os esvaziadores e a manipulação de fluxos. Shallan sentiu um arrepio. Esse é o motivo por que estamos realmente indo para as planícies quebradas. Jasná sorriu em meio à sua fadiga. Muito bom mesmo. Meu tempo no Palaneu foi muito útil, mas também decepcionante sob alguns aspectos. Embora eu tenha confirmado minha suspeita sobre os parchemanos, também descobri que grande parte dos registros da grande biblioteca apresenta os mesmos sinais de adulteração que outros já haviam lido. Essa limpeza da história, removendo referências diretas a Uritiro ou aos Radiantes, porque eles eram embaraçosos para o vorinismo, me deixa furiosa. E as pessoas me perguntam por que sou hostil com a igreja. Preciso de fontes primárias. E também existem histórias em que ouso acreditar, alegando que Uritiro era sagrada e protegida contra os esvaziadores. Talvez fosse um devaneio, mas não sou tão erudita a ponto de duvidar que algo assim possa ser verdade. E os parchemanos? Teremos que persuadir os aletianos a se livrarem deles. Não será uma tarefa fácil. Será quase impossível, disse Jasná se levantando. Ela começou a guardar seus livros, colocando-os no baú à prova d'água. Os parchemanos são escravos perfeitos, dóceis, obedientes. Nossa sociedade tornou-se dependente demais deles. Eles nem precisariam se tornar violentos para nos jogar no caos, embora eu tenha certeza de que isso vai acontecer. Eles poderiam apenas ir embora. Isso causaria uma crise econômica. Ela fechou o baú depois de pegar um volume, então virou-se de volta para Shallan. Convencer a todos do que digo está além da nossa capacidade, se não tivermos provas. Mesmo que meu irmão me escute, ele não tem a autoridade para forçar os grão-príncipes a se livrarem dos seus parchemanos. E honestamente, temo que meu irmão não seja corajoso o bastante para arriscar o colapso que a expulsão dos parchemanos poderia causar. Mas, se eles se voltarem contra nós, o colapso virá de qualquer modo. Sim, concordou Jasná. Você sabe disso e eu também. A minha mãe talvez acredite, mas o risco de estarmos erradas é tão imenso que... Bem, precisaremos de provas. Provas avassaladoras e irrefutáveis. Então, nós encontraremos a cidade. A qualquer custo, nós encontraremos aquela cidade. Shallan concordou. Eu não queria despejar tudo isso nos seus ombros, menina, disse Jasná sentando-se.
Contudo, admito que é um alívio falar sobre essas coisas com alguém que não me desafie em todos os pontos. Vamos conseguir, Jasná. Vamos viajar até as planícies quebradas e encontrar Uritiro. Vamos obter as provas e convencer a todos. Ah, o otimismo da juventude. É bom ouvir isso de vez em quando. Ela entregou o livro a Shallan. Entre os Cavaleiros Radiantes, havia uma ordem conhecida como os Tesseluzes. Sei muito pouco sobre eles, mas de todas as fontes que li, essa é a que contém mais informações. Shallan pegou o livro ansiosamente. Palavras de Radiância, dizia o título. Vá, disse Jasná. Leia. Shallan olhou-a de relance. Vou dormir, prometeu Jasná, um sorriso brotando em seus lábios. E pare de bancar a minha mãe. Não deixe nem Navani fazer isso. Shallan suspirou, assentindo, e deixou os aposentos de Jasná. Padrão veio logo atrás. Ele passara toda a conversa em silêncio. Ao entrar na sua cabine, ela descobriu que seu coração estava muito mais pesado do que quando saíra dela. Não conseguia banir a imagem do pavor nos olhos de Jasná. Jasná Collin não devia ter medo de nada, não era? Shallan se arrastou até seu leito com o livro que recebera e a bolsa de esferas. Parte dela estava ansiosa para começar, mas estava exausta, as pálpebras pesando. Estava muito tarde. Se ela começasse o livro agora, talvez fosse melhor ter uma boa noite de sono, e então mergulhar descansada nos estudos de um novo dia. Ela colocou o livro na pequena mesa ao lado da cama, se enrolou e deixou que o balanço do barco a ninasse. Acordou em meio a berros, gritos e fumaça.